Queria começar com Hebreus, antes de entrar no tema propriamente dito, para a gente fazer menção a esses cânticos que nós cantamos. Estava orando aqui no momento que nós estávamos cantando, me veio esse texto e a figura de linguagem. Eu gostaria então de iniciar usando desse texto para que nossos sentidos fossem aguçados para compreendermos o que Deus quer nos comunicar nessa noite. Por favor, abram a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, vamos ler aí? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Até aqui é muito comum, é muito convencional nós identificarmos com essa leitura. O final desse texto talvez seja nosso maior desafio, não apenas de compreensão, mas também de aceitação como parte da nossa fé e crença em Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, mas que Ele se torna galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Vocês já pararam para pensar que nos nossos encontros gerais, os nossos encontrões, normalmente o momento da música é um momento altamente efusivo para a nossa fé? Hoje nós estávamos aqui nesse momento de música, eu estava prestando atenção na manifestação do amor de vocês ao Senhor, como vocês com efusividade declaravam verdades acerca do Senhor. E vocês já pararam para prestarem atenção que a maioria dessas letras tem a ver com os presentes de Deus para nós? Pararam para prestar atenção? Vocês viram esse último cântico? Quase que vocês estavam tocando no céu, né? É assim ou não é? Quase que a gente parecia que estava tocando no céu, né? Eu praticamente vi o tal do muro de jaspe. Eu nunca tinha escutado essa música. E quando eu escuto a letra e vejo a igreja entoando esse cântico ao Senhor, eu fico extremamente empolgado, encantado. Irmãos, poucas são as letras que apelam para a doutrina e obediência à doutrina. Pouquíssimas são as letras. A grande maioria das letras apontam para a glória de Jesus, para a sublimidade do nosso amado Senhor, apontam para as promessas de Deus acerca de nossas vidas, os presentes que Ele tem disponibilizado à nossa fé, à nossa caminhada. E por que então que a gente desfruta tão pouco desta realidade cristã? Eu sou mineiro de Timóteo, fui em 87 para Rondônia, e aqui tem uma coisa que vocês conhecem muito e nós não conhecemos lá em Rondônia. O rondoniense nem sabe que existe direito. Trem. Trem é composto de locomotiva e vagão. Não? De quê? Aqui não tem trem não, só? Porque o trem pode ser qualquer coisa, mas o trem originalmente falando, não é esse trem que vocês estão pensando não, só é o outro trem. É o trem de carga. Essas músicas, elas são verdadeiras locomotivas que nos ajudam a carregar os vagões, a doutrina do Senhor para nossas vidas. Locomotiva sozinha não gera frete. Vagão sem locomotiva não se desloca, não se move. Vamos pensar nessa figura de linguagem, lembrando dessas músicas, e pensar assim: será que boa parte de nossos desânimos, de nossas fraquezas,
não tem a ver com pouco desfrutar de locomotivas na vida cristã? Será que boa parte da nossa inércia, ou seja, a nossa incapacidade de locomoção, será que não tem a ver com o mau uso ou com o desuso da locomotiva? Melhor dizendo, será que nossa fé não poderia ser um pouco mais exuberante se usássemos ela não apenas de mês em mês quando nós nos encontramos como igreja? Será que a exuberância não seria um pouco maior? Então eu queria ler um texto da Bíblia que nos propõe a enxergar um pouco mais a locomotiva. Eu queria ler Evangelho de João, capítulo 6. Porém, eu queria te fazer uma proposta na leitura desse texto. Uma proposta desafiadora e difícil, mas é uma proposta que eu tenho me obrigado a fazê-la há muitos anos. Ler a Bíblia como se fora a primeira vez. Por que esse desafio é importante? Quando nós começarmos a ler João capítulo 6, quando nós chegarmos no terceiro versículo, você já sabe o final da história. E por saber o final da história, dificilmente Deus vai poder te acrescentar qualquer coisa nova hoje. Então eu queria ler, produzindo em nós nessa noite, um ambiente da primeira vez. Um ambiente que a gente vai ler pela primeira vez essa história, tentando nos colocar lá naquela história, como se nós estivéssemos ali, como se Jesus nos chamasse aquele mesmo desafio de João 6. E quem sabe hoje esse texto nos faça mais sentido. Não apenas o sentido histórico do fato ocorrido, mas o sentido prático do nosso dia a dia, que pode ser usado por cada um de nós diante do nosso dia a dia. Porque, irmãos, seguir a Jesus é muito diferente desse ambiente que nós estamos aqui. O nosso dia a dia é bem mais hostil do que esse tempo que nós estamos aqui. Vocês concordam comigo? Há uma hostilidade contra a nossa fé. Há uma hostilidade externa que a gente não tem controle sobre ela, que tem a ver com a pressão do mundo contra nós, tem a ver com a pressão do diabo contra nós, tem a ver com essa cultura social contra nós. Mas existem as pressões internas, que são os desejos carnais, que são as tentações cujas quais passamos dioturnamente. Então seguir a Jesus é muito mais, um ambiente é muito mais hostil do que esse ambiente maravilhoso, quando os iguais se encontram e jubilosamente se abraçam, se alegram e refrigeram a fé, e refrigeram a alma, e sentem revigorados pela presença do Senhor. O nosso dia a dia, infelizmente, não é assim. Talvez esse texto, então, no nosso dia a dia, faz bem mais sentido do que hoje. Então eu queria ler com vocês mesmo com esse coração, fazendo essa comparação entre as dificuldades que você e eu enfrentamos na vida, agora podendo aplicar nesse texto que iremos ler. Hoje eu ouvi uma definição boa, o Vanjo do meu óculos. O irmão falou assim: rapaz, você comprou um óculos quebrado, né? Eu falei assim: é verdade, eu já quebrei tantos que eu já comprei um quebrado, que aí ele não quebra mais. Ele já está quebrado. Então vocês me verão aí, tirando o óculos, colocando o óculos, tirando o óculos, colocando o óculos. Não se atentem muito para o óculos, tá? Por favor. Eu queria ler a partir do versículo 2. Seguia-o numerosa multidão. Seguia-o numerosa multidão. Seguia quem? Seguia quem? Jesus. Meia dúzia de pessoas? Não. Era uma multidão, não? Não é isso que está relatando? Tinha uma multidão que seguia Jesus, porque queriam, eu quero ler conforme a interpretação dos irmãos do Evangelho do Reino, porque queriam o governo de Jesus sobre suas vidas. Ah, não? Porque queriam tomar a cruz.
porque queriam renunciar tudo quanto têm, porque queriam perder a vida. Ah, não, não é isso que está escrito. Vamos ver o que está escrito. Porque tinham visto sinais. Uma galera grande seguindo Jesus por interesse. Uns, o interesse de ver o milagre acontecendo. Deveria ter seus amigos lá, doente, enfermo, lascado, assim, vamos ver que hora que ele vai fazer o milagre. Mas ele vai fazer o milagre. Outros até simpatizantes não, que estavam lá, rapaz, esse cara é um profeta mesmo, eu quero vê-lo, preciso estar perto por ele. Vocês já viram que na nossa fé, parece que não dá, não cabe a gente seguir Jesus por interesse? Eu te faço um desafio. Quem é aqui entre nós que começou a seguir Jesus sem interesse? Eu comecei a seguir Jesus porque eu tinha interesse de ser liberto das drogas. Eu comecei a seguir Jesus porque eu queria ser liberto do vício do cigarro. Ô, irmãos, eu não comecei a seguir Jesus porque eu estava desinteressado, não. É claro que a condição para segui-lo como discípulo, não apenas como um abençoado por ele, implicava em renunciar a mim mesmo. Mas o interesse veio antes. Igualzinho o interesse dessa multidão. Quantos que começaram a seguir Jesus por interesse de vencer a depressão, a opressão, as tristezas, as frustrações, as decepções da vida? Será que na sua fé cabe enxergar um Jesus que não tem problema de ver alguém fazendo isso? Por que eu faço essa abordagem, irmãos? Me perdoem, vocês vão me entender ao longo da palavra, mas por que eu inicio fazendo essa abordagem contrastante? Porque eu temo que em algum momento de nossa vida, nós comecemos a achar que bênção recebida é por merecimento. Esse é um evangelho meritocrático. E Deus não gosta disso. Deus não quer que a gente siga Ele achando que Ele tem obrigação de fazer qualquer coisa, porque eu sou, entre aspas grandes, um discípulo. Deus não pensa assim. Deus não é bom para crente. Deus é bom para todo mundo, inclusive para os ingratos e maus. Na nossa fé tem que caber um Deus que dá presente. Tem que caber um Deus que abençoa. Tem que caber um Deus que dá. Só quem consegue entender isso, consegue ver mandamento não penoso. Porque te falta a locomotiva. Puxar vagão na força do braço, pesa. Não é mole não. Ninguém dá conta. Como é que você se aproximou de Jesus? Que tipo de melhoria você estava atrás? Eu, por exemplo, queria ser livre do fogo do inferno. Eu não queria ir para o inferno de jeito nenhum. Eu, desde criança, na Assembleia de Deus, ouvia falar que tinha inferno e que tinha céu. E se tinha uma coisa que eu não queria, é para o inferno. Então eu vou negar que quando eu me aproximei de Jesus eu queria salvação? Eu não posso negar isso, aí. Eu queria ser salvo. E eu temo que no meio dos irmãos do Evangelho do Reino, falar que queria ser salvo, sem colocar a palavra Senhor junto, é quase uma heresia. Irmãos, não é. É certo que Jesus só salva quem Ele manda. É certo. Mas por que a gente gosta de falar mais sobre o que Ele manda do que o que Ele dá? Nós precisamos entender que o evangelho completo, ele não é contido apenas de demandas. Ele também tem promessas. Não adianta nós pensarmos que seremos eficientes, que seremos
do ponto de vista cristão, melhores, por apontarmos apenas para os mandamentos. O evangelho completo, ele não contém apenas mandamento, ele contém promessas. O evangelho completo, ele não contém apenas promessas, ele contém mandamentos. Tão errado quanto pensar promessas, em detrimento a mandamentos, é pensar mandamentos, em detrimento às promessas. Porque as duas verdades se equivalem. Duas faces de uma mesma moeda. Vamos lá. Vamos ver a reação de Jesus para essa galera que seguia ele pelos interesses. Então, versículo 3 agora. Subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo aquela grande multidão que seguia ele por causa dos milagres, foi essa multidão que Jesus viu, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar-lhes a comer? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está conseguindo ler esse texto sem pensar no final da história? Então vou tentar agora, de novo. Alguém pediu pão para Jesus? Alguém reclamou para Jesus que estava com fome? Quem é que sabia que esse povo estava com fome? Jesus. Um povo interesseiro. Um povo que seguramente fez parte daquela galera do crucificam. Mas Jesus sabia que eles estavam com fome. E você que ama e segue a Jesus de todo o seu coração, será que Jesus não conhece suas necessidades? Será que Jesus não sabe quais são as nossas necessidades? Será que Ele entende das necessidades dos interesseiros lá, mas não entende a sua e a minha necessidade? Jesus sempre vê nossas necessidades, mesmo que a gente não fale para Ele. Ele sabe do que a gente precisa. Você consegue crer no Jesus que sabe das suas necessidades? Ou a sua fé não alcança isso ainda? Ou na sua caminhada cristã você tem se comportado como um filho de Deus que olha para um Deus que não vê para as suas necessidades, não se importa com as suas necessidades, não se interessa pelas suas necessidades. Quando Jesus vê as necessidades, Ele faz uma pergunta. Vocês imaginam se nós estivéssemos na pele de Filipe? Primeiro, Filipe não estava nem aí com aquela multidão com fome. Para começar o papo. Se tinha uma coisa que Filipe não estava preocupado, era com a fome da multidão. E Jesus vira para Filipe e faz uma pergunta para o sujeito. Onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Vocês imaginam? Por favor, não pensa na multiplicação não, segura a onda aí. Segura os pensamentos. Vamos pensar com o Filipe agora. Olha para a multidão. Olha para o que Jesus pede para ele. Diz assim, eu não estou entendendo o Messias. Dinheiro. Se tem uma coisa que falta na igreja, é dinheiro. Se a gente for consultar aqui, Judas não tem grana no alforje. Como é que nós vamos fazer? E agora ele pergunta para mim, como é que nós temos dinheiro para comprar pão para esse povo? Você nunca se sentiu assim, não? Sendo questionado para suprir uma demanda que você não dá conta? Quando os pastores falam conosco assim, que nós temos que renunciar, quando os pastores nos ensinam assim, que eu devo amar a minha mulher como Cristo amou a igreja, é quase
um tamanho da multidão e pouco dinheiro no bolso. Rapaz, como é que eu vou amar minha mulher igual Cristo amou a igreja? Já pensou um negócio desse? Está me pedindo coisa demais, grande demais. Sabe qual que é o segmento do versículo? Por que Jesus fez isso? Mas dizia isso para o experimentar, porque bem sabia o que ele estava por fazer. Filipe sabia de alguma coisa? Filipe sabia do desdobramento da conversa? Eu fico imaginando o coitado do Filipe, né? Paz, eu já vi coisa, hein? Eu estou com esse Jesus faz um tempão. Agora ele virá para mim perguntar de dinheiro para comprar pão? Como é que eu vou dar conta de suprir esse negócio? Irmãos, Jesus nunca nos coloca numa situação difícil se Ele não souber o que Ele mesmo vai fazer por nós. Nunca. Jesus nunca vai me pedir alguma coisa que Ele mesmo não vem como resposta para o seu próprio pedido da minha vida. Mas nós precisamos crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. Nossa fé tem que caber isso. Vamos continuar a leitura. Respondeu-lhe, pois, Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Filipe já lavou a mão. Falou assim: rapaz, é o seguinte, 200 denários se comprasse. Eu começo a pensar agora, Filipe, ele não mora em São Paulo, né, João, onde tem padaria aberta a noite toda, né, e não tem dinheiro. Filipe estava lá naquelas terras desérticas, não, junto com o Messias. Aí Filipe começa a pensar assim: padaria aberta, tem, não tem. Alguém que dá conta de fazer tantos pães ao mesmo tempo para essa galera comer? Não tem. Nem se eu tivesse dinheiro tinha pão. Filipe lava as mãos. Diz assim, ó: seu pedido é impossível. E quantas vezes nós nos comportamos assim diante das demandas do reino de Deus na nossa vida? Eu não dou conta. É muito que se pede de mim. Está me exigindo coisas que eu não dou conta de dar resposta. Quantos desanimam da fé, saíram da igreja, voltaram para a lama, porque na hora que foram desafiados a atender uma demanda dessa, preferiram lavar as mãos e desistirem? O que você faz quando você se depara com as suas fraquezas, impossibilidades, limitações, pouca capacidade, onde as suas necessidades são maiores do que a sua capacidade de resposta? O que você faz? O que fazemos? Irmãos, graças a Deus que a história continua. Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, vendo aquela confusão, fez um levantamento do estoque no arraial. Grana não tinha. Vamos ver o que nós temos no arraial. Quem trouxe alguma coisa? Porque o mestre, afinal de contas, queria alimentar a galera. Ele fez uma busca minuciosa, descobriu um menino que levou um negócio para comer. Ó, o seguinte, tem um rapaz aí, nós podemos confiscar o estoque dele. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Você imagina a vergonha que deve ter sido para André falar isso para Jesus? Olhar para a multidão, olhar para os 5 peixinhos e os 2 pãezinhos e dizer assim: cara, para desencargo de consciência, eu já vi esse cara fazer tanta coisa, eu vou apresentar o que eu tenho aqui. Muitas vezes nós nos comportamos como Filipe. E muitas vezes nós precisamos aprender a nos comportarmos como André. Ainda que o desafio, ainda que a vergonha que André pudesse passar, André teve uma atitude muito interessante. Eu vou entregar o que eu tenho. Só que tem um problema. André completa a frase. O que é isso para tanta gente?
Eu não sei em que time você está, se do de Filipe ou de André. Se é do que não tem nada, porque a gente não tem capacidade nenhuma, ou se você anda no campo de André, o que é isso para tanto? André olha para aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, assim, isso é pouco demais, é gente demais com fome. Quantas vezes na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, os recursos que temos diante das demandas do Senhor, a gente sente exatamente assim, o que é isso para tanto? O que eu tenho é muito pouco. Quantas vezes nós nos achamos pessoas com pouca fé, pouca esperança, pouca motivação, pouco ânimo, pouca disposição. Quantas vezes a gente faz isso? E a gente pode fazer algo pior do que o que a gente está lendo aqui. A gente não tem a atitude que André teve. Apresentar o pouco para Jesus. Você sabe por que a gente conhece essa história? Porque tinha um André corajoso. O André que tinha coragem de apresentar o pouco para Jesus. O André que tem coragem de pegar 5 pães e 2 peixes. Mineiro, eu sou mineiro, né? Casa de mineiro sempre é abastada, né? Quando você vai comer na casa do mineiro, você tem que ter 2 estômagos, porque tem comida demais. Eu fico imaginando uma palavra dessa para nós mineiros, né? O que é 5 peixinhos? Uma multidão vai me visitar em casa. Eu vou ter até vergonha de colocar isso na mesa. O povo vai ridicularizar. O problema não é nem a gente não ter a comida suficiente, o problema é a gente não atender aquilo que Jesus manda. Jesus pede, um diz que não tem, e outro diz, eu tenho aqui, peguei de alguém 5 pães, 5 peixes e 2 pãezinhos. Mas eu vou te dizer, Jesus, isso é muito pouco. Deus quer que a gente, nessa noite, se coloque no lugar dessa história. Talvez a nossa necessidade dessa noite não seja de alimentar a nossa barriga, nosso estômago, mas talvez nós temos outras necessidades que não físicas. Talvez nós temos necessidades espirituais, emocionais e até necessidades físicas de cura. Mas a gente tem até vergonha de entregar para Jesus o nosso pouco, diante das demandas e as necessidades que a vida tem nos imposto. Quais são os seus muitos problemas? Quais são as suas muitas impossibilidades? Quais são as suas muitas demandas? Até aqui a gente vê 2 atitudes que Jesus espera que nós tenhamos. A primeira é a de Filipe, de olhar para a demanda e olhar para o dinheiro, para a condição de resposta e falar assim, nem vale a pena entregar nada. E a segunda é de André, ver as demandas, ver as necessidades e por desencargo de consciência, dizer assim, o que eu tenho é esse pouco. Mas já quero te dizer logo, Jesus, é pouco demais, hein? Lembremos-nos que os pães e os peixes não foram multiplicados. Nós ainda vamos seguir até lá. Qual que é o desafio? Trazer o pouco. Qual que é o desafio? Ter coragem de entregar o pouco. Qual que é o desafio? Não ter vergonha de falar que o que tem é pouco. Ou você acha que Jesus não sabe que o que eu tenho é pouco? Você acha que Jesus não tem consciência de que o que está dentro de mim não consegue fazer frente a tantas as demandas? Jesus sabe. Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Ele sabe disso. Só que Ele espera que nós tenhamos a coragem de aproximar dEle para entregar o pouco que temos. Lembra que Ele começou dizendo que Ele queria provar esses irmãos. Queria saber até onde eles tinham capacidade de ir, em desempenhar a fé, em desenvolver a fé. Vamos lá. Versículo 10. Disse Jesus,
fazei o povo assentar. Aí é complexo demais, né? Eu já não tenho condições de atender a demanda, o que eu tenho é pouco, e quando a gente está numa situação pior, a gente acha que sentar é o pior remédio. Que ordem maluca de Jesus. Todo mundo com fome, não seria melhor assim? Vai todo mundo para casa comer, acha sua comida em casa. Não pedir para ninguém vir aqui me seguir por causa de milagre. Volta para sua casa para comer. A demanda não era de Jesus, era do povo. O povo nem pedido tinha ainda para ele, não tinha falado para ele que precisava disso. Mas ele, conhecendo, instiga seus discípulos a enxergarem a possibilidade de que com pouco ele pode suprir muita coisa. Só que ele vai testando os discípulos. Eu fico me imaginando lá, eu de barriga vazia, a galera, o tal dos discípulos de Jesus mandando eu sentar de barriga vazia. Não seria mais fácil ele me falar de uma quintanda mais perto para me correr lá para comer uma coisa, um quibe, um pão de queijo? Em Minas é pão de queijo, né? Achar um pão de queijo assado mais perto, mandar sentar. Irmãos, ninguém gosta de esperar quando está com demanda imediata. Ninguém gosta de exercer paciência e sentar. Fazei-os assentar. Eu não sei por quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo você tem lutado entre uma demanda e a capacidade pouca de responder à demanda. Eu também não sei. Mas eu sei quem sabe. Ele está aqui conosco. Ele está visitando a gente hoje, porque não apenas dentro de nós, Ele está aqui entre nós, passeando. E Ele está aqui conhecendo a história de cada um, sabe as suas demandas, a sua incredulidade. Ele sabe de tudo que rola no seu coração e do meu coração. Ele está aqui com a gente. E ele fala, dá uma sentada aí, ó, espera, que vai vir um mineiro perdido lá em Rondônia falar uns negócios diferentes para vocês hoje. Qual que é o problema de a gente sentar? Porque sentar demanda tempo, e o céu tem um relógio que não é o da terra. Nesse momento a gente pode dizer assim, mas ele tarda demais em responder. Eu estou esperando já tem muito tempo. Eu não sei como é que era a vida daquele sujeito que estava lá naquele poço, esperando aquelas águas agitar, 38 anos, imagino se ele ficasse lá 37 anos, 360 dias. Por 2 dias ele ia perder a bênção. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu sei que tem coisas que eu espero na minha vida há anos. Porque nós temos uma dificuldade de ajustar nosso relógio terreno com o relógio celestial. Por isso nós temos que crer no caráter de Deus. Crer no caráter daquele que nos convidou, segue-me. Crer no caráter daquele que é mestre em fazer milagres. Crer no caráter daquele que não apenas nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas nos prometeu nos galardoar na nossa vida cristã. Nós temos que crer nesse caráter de Deus. Você já recebeu o presente? Eu vou te contar a diferença dos presentes. Eu normalmente dou presente. Para quem você dá normalmente presente? Pensa rápido. Eu acho que você escolhe uma pessoa que você nunca conheceu, que nunca te fez o bem. Uma pessoa assim, bem inimiga sua, vai lá na loja, compra um presente caro e entrega para ela presente. Eu acho que é assim que você faz. Não é assim? Não é assim. Nossos presentes normalmente são interesseiros. É alguma maneira de retribuição daquilo que nós mesmos já recebemos de alguém. Esse Deus presenteador é diferente de nós. Ele deu o precioso presente, sendo o Edmar ainda pecador, sendo você ainda imerecedor. Ele deu Jesus para nós. Quando a gente pensar em presente, a gente tem que pensar no valor do presente e quem é que está recebendo e quem é que deu o presente. E por isso, como nós somos tão interesseiros nos nossos presentes, quando a gente lê essas coisas, fica parecendo que Deus é igual a gente. Deus não me dá presente porque Ele tem interesse. Deus me dá presente porque Ele é bom. Eu não mereci quando eu recebi o mais nobre presente que alguém possa merecer. É Jesus que eu recebi. Eu recebi tudo. Em Jesus eu tenho tudo. Qual o merecimento? Qual o merecimento da salvação, meus irmãos? E porque uma vez salvo, a gente começa a se achar que qualquer outro presente é fruto de merecimento.
há uma confusão na nossa cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque muitos que estão esperando há anos devem pensar assim: eu não mereço, por isso que Jesus me respondeu. Por isso que Ele não me deu. Irmãos, a gente recebe não é porque a gente merece, não. É porque Ele é bom. Ele é presenteador. Ele é galardoador daqueles que o amam. Mas Ele tem um relógio no céu. E muitas vezes Ele não satisfaz nossos desejos para não definhar nossas almas. Ele segura. Que tal a gente sentar nessa noite e esperar pelo milagre? Que tal a gente pensar na possibilidade de que as nossas demandas estão todas patentes aos olhos dele e ele continua sendo Jesus que opera milagres? Ele está aqui com a gente nessa noite. Vamos sentar um pouco, né? Eu falo para você, é muito difícil sentar quando a gente está mal e esperar o tempo de Deus. Aleluia. Vamos no versículo 10 de novo. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Gente, 5 peixes, 2 pães para 5.000, hein? Que confusão grande. Lembremos que aqui não tem multiplicação até agora, né? Eu fico imaginando o Andrezinho lá que entregou 5 peixes para Jesus, falando assim: rapaz, o que ele vai aprontar? É gente demais para comer. É muita gente. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças. Sabe quando você e eu entregamos o nosso pouco para Jesus? Ele pega e abençoa. Quando nós temos coragem de entregar, ainda que seja o pouco, vergonhosamente o nosso pouco. Ou você acha que Deus não sabe que eu tenho pouca fé? Quantos aqui já viu aqueles milagres do Novo Testamento? Eu não preciso daqueles milagres para crer nele. Eu tenho dito assim, ó, gente, eu conheço muita gente santa, viu? Muita gente que tem vida parecida com a de Jesus, mas bem mais que a minha, assim, incomparavelmente mais. Mas, sinceramente, eu nunca vi um monte sair de um lugar e para o outro até hoje. Então, eu nunca conheci ninguém até hoje que tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu já estou fora dessa fila, eu não tenho mesmo, eu já admito. Mas tampouco, por mais nobres homens que eu já conheci e conheço alguns deles, nunca vi um que falasse: sai daqui e vai para lá. Então nós somos isentos desse tamanho de fé. Nós não temos essa fé. Mas nós temos o pouco. O pouco eu posso entregar. O pouco eu posso colocar nas mãos dele. E quando eu entrego o pouco, ele tem coragem de pegar o pouco e abençoar o pouco. Deus quer abençoar nosso pouco nessa noite, sabia? Amém? Eu não estou escandalizando vocês muito não, né? Obrigado. Quantos acreditam que Jesus está aqui querendo pegar nosso pouco? Levanta a mão, por favor. Eu sou o primeiro. Eu tenho muitas demandas, irmãos. Por isso eu vivo insistindo comigo mesmo que eu devo entregar o pouco sempre. Hoje nós não tínhamos um muito chamado Marcos, mas nós temos o pouco chamado Edmar. Por isso que eu me arrisquei e vim aqui. Porque eu sei que Deus é mestre de pegar o pouco e abençoar. Ele só quer que eu entregue o pouco para Ele. Ele quer que eu tenha a ousadia de entregar o pouco para Ele. A bênção não está na quantidade que eu entreguei, a bênção está no Deus que abençoa o pouco sempre. Ele tem capacidade de abençoar o pouco sempre. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Lembremos que aqui ninguém viu ainda a multiplicação de peixes. A gente está ainda vendo as dificuldades de 5.000 homens para ser alimentado com poucos peixes e poucos pães. Vamos para o próximo. Então Jesus, versículo 11 de novo, tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar esse negócio? 5 peixes não acabar? Vamos distribuindo peixe. E distribui peixe. E distribui peixe. E distribui peixe. Eu imagino se eu ia comer, se eu ficava vendo os peixes multiplicando. Eu ia ficar olhando. Como é que é esse negócio? Como é que é esse processo aí? Irmãos, quando Jesus abençoa, Ele abençoa de montão. Ele não abençoa de pouquinho, Ele abençoa muito. Muito quanto? O muito suficiente para me abastecer na necessidade que eu tenho. A minha necessidade será suprida com certeza. Porque Ele pega, abençoa e distribui. Depois de distribuído, Ele vira para os discípulos, porque Ele sabia que já estavam fartos. Disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram depois de havido comido. Eu não vou discutir por que 12 cestos, mas eu só sei de uma coisa: quando Ele multiplica, Ele faz de maneira que sobeja, que sobra, que transborda. Ele faz com que a medida se torne recalcada, sacudida e transbordante sobre nossa vida. Qual o nosso desafio dessa noite? Ter uma coragem simples, de saber que a demanda que temos na nossa vida é maior do que a nossa capacidade de supri-la. E isso nos mostra que somos pequenos, incapazes de atender nossas necessidades. Segunda coisa, continuar acreditando que o Jesus que alimentou aquela multidão com apenas 5 peixes e 2 pães, está aqui conosco nessa noite, querendo que a gente entregue o nosso pouco nas mãos dele novamente, para que ele multiplique e você seja suprido, satisfeito e saciado. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas eu sei que o nosso irmão mais velho que está aqui conosco sabe das nossas necessidades. Ele sabe quais são os nossos desafios. Você está desanimado? O que você tem para ofertar ao Senhor? O seu pouco? Oferte Ele. Senhor, eu queria ganhar um ânimo diferente, porque eu estou meio fracão, viu, Jesus? Eu falar bem a verdade, eu vim para esse encontro hoje porque tinha uma convocação meia geral aí, eu falei, eu vou lá, eu nem sei se vai acontecer alguma coisa, mas eu vou lá assim mesmo. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei, mas eu sei das minhas dificuldades, que não são poucas. Eu sei que nesses anos de fé e caminhada, foram muitos tropeços, muitas marcas, muitas feridas, e eu estou aqui, e no meio do processo ainda, olhando para o alvo, meu irmão mais velho está lá na frente, eu olho para trás, já caminhei, olho para frente, tem muito por caminhar, mas uma coisa eu não vou fazer, desistir. Às vezes a minha pouca esperança, a minha pouca fé, meu pouco amor, meu pouco qualquer coisa que você possa colocar. Mas vamos ter a coragem nessa noite de colocar nosso pouco na presença de Jesus e vamos pedir para Ele multiplicar. Quem sabe é o dia dele te curar fisicamente nessa noite? Eu não sei. Quem sabe é o dia das águas moverem e você sair daí curado? Eu não sei. Só sei que Ele está aqui. E só sei que Ele tem poder para multiplicar. E Ele continua sendo o mesmo hoje, assim como Ele será eternamente. Então eu queria te convidar a se levantar junto comigo. E se você desejar, eu queria pedir para você então entregar seu pouco a Jesus. E nós vamos orar juntos, crendo que aquele que multiplicou aqueles pães e saciou a fome da multidão, está aqui nessa noite, querendo multiplicar nosso pouco, e responder e atender às nossas orações e às nossas necessidades. Você tem necessidade financeira? Pede para Deus agora. Você tem necessidade de um emprego, porta está fechada? Coloca na presença dele agora, eu não sei o que você quer. Agora você não pode ter vergonha. Você não pode pensar que Deus vai te dar porque você é bom e merece. Não, Deus vai dar porque Ele é bom. Ele não dá presente para mim igual eu dou presente para os outros. Ele dá presente para mim porque Ele é bom. Se Ele é bom com os ingratos e mal, imagina com você que é discípulo dele. Imagina com você que busca fazer a vontade dele, que está aqui
com todas as suas forças, sendo fiel ao Senhor, com as suas limitações, muito mais Ele vai te atender. Então vamos nos levantar. Você que quer entregar seu pouco, fique em pé. Porque aqui é muita gente vem aqui para frente e vai dar zebra. Mas se você quiser entregar seu pouco, eu queria pedir para você ficar em pé. Eu queria orar com aqueles que têm pouco igual eu, para a gente pedir ao Senhor para multiplicar nosso pouco e fazer a gente seguir rumo a essa caminhada até encontrar com Jesus. Tem gente que está aqui, por exemplo, filhos, maridos, esposas, um monte de problema na casa, e que parece que o negócio não acaba nunca, essa luta, essa dor. Quem sabe hoje é dia do milagre acontecer, quem sabe hoje é dia de Deus fazer aquilo que Ele quer realizar. Vamos supor que hoje é o dia do relógio ajustado com o céu e a terra, e aí vai acontecer. Vai acontecer porque Ele é bom, porque Ele nos ama, amém, irmãos? Mas, irmãos, é só para dizer-lhes que Deus virou gente. Jesus se fez homem, Ele aprendeu a ser gente. Seus 30 anos aqui na terra, até começar o seu ministério, Jesus estava aprendendo a ser gente. Ele teve carne e ossos. Aliás, Ele tem carne e ossos. Quando Ele ressuscitou, disse aos discípulos: apalpai-me e vejam que eu não sou um espírito. Eu tenho carne, eu tenho ossos. Jesus andou em nossos caminhos. Ele conhece nossas angústias. Ele sabe que o coração do homem palpita diferente do coração de Deus. Ele sabe os temores que as pessoas têm e que Deus não tem. E Jesus sabe, inclusive, o que é ser tentado. Ele pode nos socorrer também em nossas tentações. E em Tiago 1,13 fala que Deus a ninguém tenta e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então Ele apenas não nos socorre, Ele não nos socorre apenas em nossas necessidades humanas, para dar-nos de comer, dar-nos de beber, curar nossas enfermidades, fazer os milagres que nós precisamos, mas Ele sabe nos socorrer em nossas tentações. Deus quer que você também recorra a Ele nas suas tentações, sabendo que o Senhor está presente e Ele entende. E porque Ele entende o que é tentação, Ele intercede por nós junto ao Pai. A palavra diz que Ele é o nosso advogado. E nós constituímos advogados quando temos problemas com a lei, quando temos problemas com o juiz. E nós temos um problema com o juiz, que é Deus o Pai. Mas há lá junto a Ele um advogado, que muitas vezes diz assim: Pai, eu sei o que é aquilo. O Senhor, você não entende o que é ser tentado, eu sei o que é ser tentado. Ele pode nos socorrer em nossas tentações. A nossa oração e súplica é o que o Senhor nos socorra e nos ensine, nos ajude a lançar mão disso que Ele nos ofereceu. Termos sempre em mente suas benditas promessas para o nosso suprimento, para o nosso socorro, para o nosso consolo e também para livrar-nos em nossas tentações. Dou muitas graças a Deus por ver esse lugar cheio. Já tivemos aqui outros momentos não tão festivos. E como é bom ver essa igreja confirmada, consolidada, unida, servindo ao Senhor. Como isso alegra os céus e como isso glorifica a Deus. Que Deus possa fazê-los multiplicar em milhares nessa cidade. E que pela vida de vocês, essa cidade se encha da palavra do Senhor. Que a palavra de Deus prevaleça aqui, como prevaleceu em Jerusalém. Para a glória do Senhor, para a salvação de muitos e para a edificação de vocês. Graças a Deus.